Olá, bom dia. Muito bom estarmos aqui nessa manhã do dia 13/12, sexta-feira 13. Um ótimo dia para conversarmos sobre a palavra de Deus. Antes, porém, quero dar meus parabéns a Sara. Sara, meus parabéns, que Deus te abençoe. O Rui vai ouvir essa mensagem e vai traduzir para você aí em Libras, tá bom? Que Deus te dê muitos anos de vida, com muitas felicidades e muitas realizações. De igual modo, também quero dar meus parabéns para Luzia. Luzia está sempre nos acompanhando aqui. Ela é mãe do Anderson, da Thalita. Então que Deus te abençoe, Luzia, que te conceda muitos anos de vida, saúde, paz, tudo aquilo que você precisa da parte de Deus, que Ele contemple e te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Dito isso, nós vamos à palavra de Deus. E a palavra para essa manhã, que eu estava refletindo, ela é uma palavra muito conhecida, é um texto conhecido na verdade, né? É Mateus 6,33, que diz assim, ó: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, nesse texto, no contexto do texto, ele vai dizer que a ansiedade com relação às necessidades dessa vida é uma ansiedade desnecessária e improdutiva. Porque ele fala assim, ó, Deus cuida das aves dos céus, Deus cuida dos lírios dos campos, Deus cuida de tudo, Ele cuida de vocês também, homens de pequena fé. E ele fala assim, qual de vocês que está com o coração ansioso por alguma coisa, pode mudar o curso da sua vida, aumentar o tempo da sua vida, aumentar a sua estatura? Qual de vocês tem o poder tem que ter esse controle transcendente? O controle transcendente só compete a Deus. A gente só pode as coisas que a gente pode nesse mundo mesmo, mas as coisas que ultrapassam este mundo só está no controle de Deus. Mas aí a gente precisa refletir sobre a ingerência entre o transcendente e esse mundo físico, esse mundo tangível, imanente, que a gente transita nele, que a gente vive nele. E Jesus deixa isso muito claro, nesse texto isso está claro, né? Jesus deixa muito claro que a preocupação com o dia, com a vida, com o comer, com o vestir, com tudo isso, é uma preocupação que Deus é capaz de suprir. Essas necessidades Ele é capaz de suprir. Então Jesus mostra a correlação que há entre o transcendente e o mundo físico, entre o transcendente e o dia a dia, o cotidiano. Porque Ele está falando ali sobre comer e vestir. É a mesma coisa que Ele fala na oração do Pai Nosso, né? O pão de cada dia nos dá hoje. O pão de cada dia tem a ver com aquilo que é físico, com aquilo que é natural, com aquilo que é próprio do dia a dia, né? E Ele está falando com Deus acerca disso. E é sobre isso que eu quero pensar hoje. É um assunto muito denso, muito profundo, mas que eu tenho muito interesse, eu me desdobro, me desgasto bastante na leitura de textos que falam sobre essa questão transcendente. Porque o transcendente, Deus, é aquilo que está para além, né? Transcendente é aquilo que está para além da compreensão, para além do tangível, ninguém consegue tocar, para além da compreensão limitada da nossa mente. É como o universo, né, que está em plena expansão. Os cientistas mandam sondas, câmeras, para vasculhar o universo e eles percebem que o universo é cada dia maior, está crescendo cada vez mais. E é totalmente inexplorado. O tempo funciona de maneira diferente nas dimensões do universo, quanto mais nas dimensões transcendentes. Considerando que o universo é tangível, o homem pega um foguete e vai. O transcendente é intangível. E essa correlação entre o transcendente e o físico também está registrada em Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo fala, lá em Efésios 6, que para a gente lidar com as questões que a vida apresenta, a gente precisa estar equipado com recursos espirituais. Tem muitas batalhas na vida que a gente perde porque a gente está lutando com armas erradas. A gente está colocando armas físicas, materiais, em batalhas que são espirituais. Tem coisas que você só vai conseguir resolver com oração. Tem coisas que acontecem na nossa vida que ela não tem uma origem física, é uma origem espiritual, sabe? Eu não quero aqui, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa espiritualista, que fica espiritualizando tudo que acontece. Mas eu não posso fechar os olhos, e também você não pode fechar os olhos para a realidade de que algumas enfermidades têm origem espiritual.
Algumas questões financeiras mal ajustadas têm a ver com questão espiritual. Sabe? Algumas desavenças conjugais com filhos ou algumas coisas assim, algumas dessas coisas têm a ver com questões espirituais. Tem a ver com o joelho no chão, tem a ver com oração, tem a ver com a busca do transcendente, com a busca de Deus para solucionar. Quantas vezes você conhece pessoas, e eu estou falando que eu conheço, atendi pessoas assim. Uma pessoa estava com enfermidade, por exemplo, a pessoa estava com enfermidade. Já tinha ido em vários médicos, todas as indicações, vários médicos. E nenhum médico conseguia diagnosticar. E aí então, o Espírito Santo soprou no coração dessa pessoa crente, soprou no coração dessa pessoa, faz uma campanha de oração sobre esse assunto. E eu fui uma das pessoas que orei a respeito disso. Eu orei. É possível que essa pessoa vá assistir essa live, por isso que eu não vou entrar muito em detalhes. Mas eu fui uma das pessoas que impus a minha mão e orei sobre esse assunto. E pouco tempo depois, tipo uma semana depois, o problema acabou. E era problema que já vinha se arrastando meses e meses. A pessoa já tinha gasto dinheiro com médicos. Então, a gente precisa pedir a Deus para nos dar discernimento para saber a origem do que está acontecendo. De repente, a problemática que você tem na sua vida conjugal, no seu trabalho, na sua empresa, nas suas finanças, as coisas que muitas vezes não vão para frente. Nossa, mas eu calculei tudo certinho, não está dando certo. Isso pode ter uma questão transcendente envolvida, uma questão espiritual envolvida. E batalhas espirituais só se resolvem com espiritualidade. Espiritualidade, deixa eu te falar, é diferente de religião. Aqui fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui não está falando buscar religião. Aliás, o capítulo 15 de Mateus vai mostrar que os discípulos precisavam desassociar vida religiosa de vida espiritual. Jesus deixa isso claro. Porque o capítulo 15 começa mostrando os discípulos de Jesus comendo com a mão suja. E os religiosos da época começam a acusar os discípulos de Jesus de impureza. Porque para eles a impureza física era também uma impureza espiritual. E Jesus vai deixar bem claro para ele, falou assim, olha, vocês são muito engraçados. Vocês condenam os meus discípulos porque estão comendo com a mão suja, mas vocês pegam o mandamento de Deus que fala que deve honrar pai e mãe e vai dizer assim, não, o que eu tenho que dar de dinheiro para sustentar meus pais, eu dou para a igreja e está tudo certo. Jesus falou, não é assim, vocês têm que dar o dinheiro para a igreja e também dar o dinheiro para os seus pais, tem que honrar seus pais. Então ele fala assim, vocês estão invalidando a lei, invalidando a tradição de vocês, a tradição de Deus, por causa da religião. Religião é um sistema de dogmas. Religião é uma instituição humana. A religião, ela tem calendário, ela tem agenda, ela é uma militância. Militância no bom sentido, tá? É a coletividade. Isso é religião. Ela é necessária. E ela só aponta para a espiritualidade. Ela não define a espiritualidade. Uma pessoa que frequenta a religião assiduamente, eu sou evangélico, protestante, eu sou pentecostal, eu sou católico, eu sou um bandista. Uma pessoa que frequenta uma religião rotineiramente, necessariamente não está conectada com Deus. Necessariamente ela não está na transcendência. Por isso que Jesus falou, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Busque o reino de Deus, busque as coisas que interessam a Deus e o cumprimento da palavra de Deus. Justiça é o cumprimento da palavra. Busque isso, busque cumprir a palavra, busque andar na palavra, busque uma conexão profunda com o Senhor e com a palavra. O Salmo 1 fala isso. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí vai falando e chega assim, e vai dizer assim, esse homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite, esse homem, a vida dele vai ter sucesso. Lê lá o Salmo primeiro para você ver. Porque ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas estão sempre frondosas, sempre bonitas, e dá fruto na estação certa. E fala ali também sobre uma relação com a família desse homem. A esposa dele vai ser uma esposa assim, os filhos dele sempre ali. Então, enfim, ele vai ser um homem que vai ter prosperidade, porque a verdadeira espiritualidade, ela fornece paz para a alma. Sabe? Religião muitas vezes fomenta a briga. Religião muitas vezes as pessoas brigam por causa de dinheiro, por causa de placa. Irmãos que brigam com irmãos por causa de dinheiro, por causa de placa, por causa de fama. Tudo religioso. Religião gera isso. É por causa de religião que a gente teve tantas as inquisições e tantas outras coisas na história da humanidade.
onde em nome da fé as pessoas matavam os outros, dizendo que estavam fazendo serviço para Deus. Jesus fala isso em Mateus 24, ele fala assim, vai chegar um momento em que aqueles que matarem vocês, dizendo ele para os discípulos dele, vão achar que estão fazendo um serviço para Deus. Então assim, e foram os religiosos, inclusive, que condenaram Jesus. Então a religião, sozinha, ela é um problema, ela não é uma solução. A religião, ela tem que ser regada pela transcendência. Ela tem que me motivar e motivar você a buscar algo mais profundo, uma conexão, um pertencimento a Deus, uma filiação a Deus. Tem muita gente que é filiada a uma igreja, mas não é filiada a Deus. E aqui o texto fala, busca o reino de Deus e a sua justiça. Você precisa da religião, você precisa da igreja, você precisa da coletividade, porque a espiritualidade também tem a ver com serviço. Espiritualidade tem a ver com eu servir, que eu me entregar a serviço do outro. Por isso que Jesus falou, se vocês se amarem uns aos outros, vocês vão ser meus discípulos de verdade. É entrega, sabe? Pessoas que se dizem de Deus, mas não gostam de gente, não gostam da coletividade, não gostam de religião, não gostam da igreja, ele não entendeu ainda a mensagem de Jesus. Porque a mensagem de Jesus tem a ver com coletividade. É o mesmo Deus que diz que não é bom que o homem fique só. É o mesmo Deus. É o Deus transcendente, é o mesmo. Então, a espiritualidade tem a ver com essa transcendência, com essa necessidade de eu buscar a Deus, de eu meditar na palavra, de eu me alimentar da palavra, de eu batalhar as minhas batalhas com as armas corretas. Jesus falou, não é com a ansiedade que você vai resolver o problema, é buscando o reino de Deus. Porque buscando o reino de Deus e sua justiça, ele pode resolver todas as coisas que lhe promovem a ansiedade. E Jesus também falou em Mateus 11, né? Aprendam comigo e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Ele está falando uma coisa para além da religião. Aliás, Jesus estava conversando com pessoas que eram religiosas. Pedro, Tiago, João eram homens religiosos, mas que aprenderam com Jesus a passar para o lado transcendente da coisa. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê compreensão, né, da necessidade que a gente tem de orar mais em particular, de ler mais a Bíblia em particular, de buscar a Deus por Deus, de permitir que o reino de Deus cresça dentro da gente. E quando o reino de Deus cresce dentro da gente então consegue superar as dificuldades que essa vida apresenta. Não é isso que está escrito? Aquele que escuta a minha palavra e pratica será um homem semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Vêm as tempestades e ele resiste. Se fosse só um religioso, não resistiria. Mas porque é um homem que guarda a palavra, então ele resiste. Porque ele está passando por um nível transcendente da vida. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. Lembrando aí que sábado e domingo é aniversário de 20 anos da nossa igreja. Vai ser uma grande festa, com cantores, com pregadores, abençoadores ali, com uma série de coisas que vão acontecer ao longo desses cultos. Sábado, 19h30 e domingo às 19 horas. Nós aguardamos vocês lá. Domingo pela manhã, atividade normal na igreja a partir das 9, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.